Bem-vindos para uma conversa com mais uma rapina, na sequência da conversa anterior, que tivemos a falar de uma rapina necrófaga. Agora vamos falar de uma rapina piscícola. Gonçalo, boa tarde, tudo bem? Conta-nos lá Boa coisas. O tarde, que é que tudo tens para bem? nos dizer sobre esta espécie? Onde é que Bom, existe? estamos no dia 8 de março, 3 dias, 3 escassos dias depois de eu ter visto o abutre do Egito. Eu já tinha voltado para Lisboa, mas como ainda estava de férias, naquelas férias intercalares entre o primeiro e o segundo semestre, nas aulas do Instituto Superior Técnico, eu estava cheio de vontade de ver espécies novas e pensei, vou até ao Tejo. Eu acho que alguém, que eu já não me recordo quem terá sido, me tinha falado das lesírias, aquilo que é hoje a lesíria grande de Vila Franca de Xira, onde toda a gente vai tirar fotografias. Mas na altura não ia ninguém. E eu, epá, não me recordo mesmo quem é que me falou, mas fiquei com vontade de conhecer o local. Epá, não tinha carro, o que é que eu faço? Vê bem a loucura. Eu morava em Lisboa, apanho um comboio suburbano até Vila Franca de Xira, e depois em Vila Franca de Xira saio da estação, vou a pé, atravesso a ponta pé, e assim que chego ao primeiro estradão à direita, onde hoje está aquele que se chama o Portão do Cardal, mas que na altura não havia portões, eu vou entrando por ali fora a pé, e a pé fui até chegar àquilo que são as Marinhas da Saragossa, que é a meio caminho entre a entrada e a Ponta da Erva. Estás-te E de depois, andar. fartei de andar, e depois eu fiz isso tudo para trás. Eu nesse dia ter feito para aí 20 km a pé, não faço ideia. Fiz isso tudo a pé. Fui a pé até à Saragossa. Depois eu voltei mais tarde, outras vezes à Alzíria, mas aí já não fui a pé. Depois comecei a ir de bicicleta, mas desta vez tinha ido a pé. A primeira vez que lá fui. Portanto, fui a pé desde Vila Franca até às Marinhas da Saragossa e voltei. E eu não conhecia aquilo. Aquilo era bastante diferente do que é hoje, principalmente porque não havia arroz. Aquilo era tudo sequeiro. Portanto, era culturas de cereais, de melão, tinha também lá umas pastagens, andavam lá vacas, mas não havia aquela quantidade de arrozais que há hoje, que isso é uma coisa que só aparece nos anos 90. E eu vou andando por ali fora, não conhecia aquilo, mas aquilo vai sempre andando por aquele estradão em frente, já tinha as vedações, porque também já havia sítios com vacas, e eu ia andando e observando, e a certa altura é que eu vejo a águia pesqueira, que, como se sabe, é uma espécie que é invernante regular na Lesíria. E o meu primeiro contacto com a águia pesqueira foi exatamente na Lesíria do Tejo, nesta caminhada que eu fiz desde Vila Franca de Xira até à Saragossa. E diz-me uma coisa, eu já tenho vindo com relativa facilidade, digamos, de volta e meia, se houve pessoas a referir a espécies extintas, às vezes com facilidade demais. Alguma vez esta espécie esteve regionalmente extinta em Portugal? Estás a dizer formalmente? Sim. Não, formalmente não. O que acontece é o seguinte: ela, hum, ela reproduzia-se, e ao longo do século XX, estimativas, trabalhos que foram feitos até dão conta de que haveria várias dezenas de casais ao longo da costa portuguesa. Depois a população foi diminuindo, e quando chegamos aos anos 70 já só havia dois casais, e depois nos anos 80 e 90 já só havia um, e tanto quanto se sabe, a fêmea do último casal morreu em 1997, e o macho ainda andou por lá 2 ou 3 anos e depois desapareceu. A partir de 2000 ou 2001 desapareceu. Entretanto, em 2005 é publicado o Livro Vermelho, e o Livro Vermelho atribui a esta espécie o estatuto de criticamente em perigo, que é o CR. Apesar de haver pessoas que diziam e escreviam aí em certos blogs e tudo que estava extinta como nidificante. Mas formalmente esse estatuto de ameaça nunca foi atribuído. Entretanto, apesar de algumas pessoas dizerem que estava extinta, eu não sei se já ouviste falar da regra dos 70 anos, só se considera que uma espécie está extinta na natureza depois de passarem 70 anos desde ter sido visto o último indivíduo. Não sei se esta é uma regra formal, mas eu antes ouvia falar disto. A verdade é que
Esta regra aplica-se às extinções globais. Quando estamos a falar de extinções regionais ou nacionais, isto é tudo mais cinzento porque os bichos mexem-se de uns países para os outros. A verdade é que em 2015 há um casal que nidifica novamente no local tradicional que fica ali na Costa Vicentina. E eu lembro na altura ter escrito, porque já havia pessoas na altura que diziam que estava extinto, e eu lembro de ter escrito, não me lembro se foi no Fórum Aves ou noutro sítio, então, mas como é que é? Estava extinto e agora deixou de estar? Então, se no próximo ano não se reproduzir, está extinto outra vez? Quer dizer, a extinção não é uma coisa que funcione tipo interruptor, que é tipo liga-desliga, consoante nidifica ou não nidifica. Não pode ser assim. Mesmo para o regionalmente extinto, eu acho que não pode ser assim. O livro vermelho de 2005, e bem, na minha opinião, atribuiu o estatuto de CR. Depois, a lista vermelha de 2023 manteve a espécie em CR como nidificante. Eu julgo que, com base nos elementos disponíveis, ela pode ser considerada nidificante irregular neste momento. Não é a mesma coisa que regionalmente extinta. Regionalmente extinta é que deixou de nidificar. Eu não sei quantos anos é que tem que passar para ser considerado regionalmente extinta. Mas, pelo meio, aparece aqui uma situação que vem baralhar um bocado as contas, que é o projeto de reintrodução que aconteceu em Alqueva. A partir de 2011 e durante 5 anos foi feito um projeto de reintrodução em que foram libertados 50 e tal indivíduos que foram trazidos da Finlândia e da Suécia, se não estou equivocado, durante vários anos e que foram trazidos, retirados dos ninhos, depois foram colocados numa jaula chamada de hacking, que é para se adaptarem ao novo local, e depois foram libertados em Alqueva. E em Alqueva, desde 2017 ou 2018, tem havido reprodução de águia pesqueira. O que é curioso é que as aves que se têm reproduzido, pelo menos algumas delas, não são aves provenientes deste projeto, são aves sem anilha. Acho que há Já uma são que é proveniente misturas, do não projeto. é? Como? Acho que são misturas, já vêm São outras de misturas, Espanha sim. Há uma também, que não tem é? anilha, outra que não tem, ou que havia uma anilha espanhola, porque também há um projeto de reintrodução a decorrer no sul de Sim, Espanha. E depois também foram colocadas plataformas de nidificação noutros locais do país, um deles perto de Sines, de onde já houve reprodução nos 2 últimos anos, que até as aves foram anilhadas. E acho que essas aves que se reproduziram ali também não estão anilhadas, os adultos, e portanto ninguém sabe de onde é que eles vieram. Só que, como houve um projeto de reintrodução, neste momento o estatuto que se aplica já tem que levar em conta a população introduzida. Portanto, este CR, eu neste momento não sei se é CR só para as aves genuinamente selvagens ou se isto abrange a população introduzida. Na lista vermelha, as outras que foram introduzidas também eram selvagens, simplesmente foram realojadas em sítios diferentes, sim, mas na lista vermelha o comentário que lá está é população extremamente reduzida com apenas 5 casais estabelecidos em 2018. Portanto, se são 5 casais, à partida está a contar com os tais de Alqueva. Mas atenção, 5 casais estabelecidos são 5 territórios, não quer dizer que sejam 5 casais a reproduzir-se com sucesso, porque eu acho que em 2018 ou 2019 só se reproduziu um casal. sim, Portanto, sim, uh, com sucesso, uh, não é? ou seja, de qualquer forma, parece-me, embora a lista não esclareça, mas parece-me que este estatuto de ameaça CR inclui os indivíduos provenientes da população introduzida. Agora, a verdade é que me parece que foram libertados 50 e tal. No sul de Espanha também houve um programa de introdução, acho que se estabeleceram algumas dezenas de casais, mas em Portugal a população introduzida não atingiu essa dimensão. Eu não sei quais eram as expectativas, mas como foram libertados 56 indivíduos, creio que era esse o valor, eu imagino, até porque foram colocadas muitas plataformas no Alentejo e no Algarve e na Extremadura, eu imagino que a expectativa fosse a de que se viessem a estabelecer vários casais nidificantes. Isso até Ou agora seja, não digamos, aconteceu. será prematuro dizer que estes esforços de conservação são sucesso. São o quê? Um sucesso. Não, quer dizer, um sucesso não acho que sejam. Completamente inúteis também não acho que sejam, porque a espécie começou-se a reproduzir em Alqueva. Eu acho que deram alguns resultados, se calhar, mas digo se calhar porque eu de facto não sei quais eram os objetivos nem as expectativas, se calhar o resultado que se conseguiu em Portugal é um bocadinho curto face ao esforço que foi feito. Não sei se é verdade e se estou a ser injusto,
porque se o objetivo era apenas que a espécie se voltasse a estabelecer como reprodutora, esse objetivo foi conseguido, embora seja apenas um casal ou dois. Se o objetivo fosse estabelecer uma população nidificante maior, até agora não foi conseguido. Mas como o projeto em Espanha penso que ainda não terminou, nós podemos ainda conseguir alguns casais adicionais no futuro à boleia de Espanha, não sei. Temos que ver o que é que acontece. A população invernante passou de em perigo para vulnerável. Exato. A população passou em perigo para vulnerável e eu julgo, embora a lista, mais uma vez, não esclareça, porque esta lista tem comentários muito sintéticos, eu julgo que os censos de águia pesqueira invernantes promovidos pelo Portal Aves de Portugal poderão ter dado uma ajuda nesta alteração de estatuto, porque até 2015, até nós começarmos a fazer estes censos, ninguém sabia quantas águias pesqueiras havia a invernar em Portugal. E depois começámos a fazer, em 2015, nesse ano ainda foi um censo experimental, depois começámos a afinar as metodologias, agora estamos a fazê-los de 2 em 2 anos e sabemos que a população invernante anda ali pelas 180, 190. Ora, esse é um número que resulta destes censos, porque antes disso ninguém sabia. Portanto, o facto de dizer aqui população muito reduzida, estimada em 150 a 200 indivíduos, que é o que diz na lista vermelha, eu deduzo, embora, como disse, isto não está explicado, eu deduzo que este número vem exatamente dos censos que foram feitos e que os resultados foram publicados, porque 150 a 200 indivíduos para uma espécie destas, invernante, já dá para a colocar na categoria vulnerável, aparentemente, porque ela estava em perigo, talvez porque se pensasse que eram muito menos indivíduos. Acresce que a espécie tem estado a expandir-se na Europa. Que isso também está referido no texto da lista vermelha, que diz que admite que as condições não se estão a deteriorar e não há evidências de declínio nas populações europeias, porque de facto elas têm estado a expandir, por um lado, expansão natural no norte da Europa, por outro lado, reforçadas com projetos de reintrodução, pelo menos em Inglaterra e França. E, portanto, obviamente, se a população nidificante está a aumentar, e se é uma ave migradora, o normal aqui é que a população invernante também aumente como resultado do aumento das populações nidificantes. Portanto, eu julgo que a alteração de categoria se deve a isto. Deixou de estar em perigo, passou a estar vulnerável. Portanto, só para os nossos ouvintes entenderem, esta espécie tem duas categorias. Tem uma categoria para a população reprodutora e uma categoria para a população invernante. A população reprodutora está criticamente em perigo, porque de facto tem só 1 ou 2 casais nidificantes. A população invernante estava em perigo e agora está vulnerável. A nível global, ela está como list concern, até porque, pelo que eu percebi, para além do falcão peregrino que falámos já aqui há umas semanas, esta espécie também tem uma distribuição praticamente mundial. Sim, esta é uma ave que tem aquilo que nós podemos chamar uma distribuição cosmopolita. Eu recordo, ela ocorre em quase todos os países do mundo, é um facto muito engraçado. Eu recordo-me há muitos anos, fui com um amigo que tem uma empresa de birdwatching, fomos fazer uma viagem a Cabo Verde para procurar as aves endémicas de lá e até fomos visitar umas ilhas mais ou menos desabitadas que por lá há. E a altura andava lá uma águia pesqueira lá nessas ilhas a pescar. E ele, que já era muito viajado e já tinha estado para aí em todos os continentes, ele só faz este comentário: isto é impressionante. Deve haver muito poucos países no mundo onde nós vamos e não vemos águias pesqueiras, dizia ele. Efetivamente, quando nós olhamos para o mapa, elas estão presentes em todos os continentes, em quase todos os países, porque aparecem em todos os países da África, aparecem em todos os países da Europa, seja como nidificantes, seja como invernantes, seja como migradoras de passagem, estão presentes por toda a Ásia, estão presentes pela Indochina, pela Austrália, pela América do Norte, Central e do Sul, Caribe, Cabo Verde, Canárias, enfim, haverá umas ilhas mais remotas em que elas não aparecem e talvez alguns países com altas montanhas, mas de resto é uma ave realmente com uma distribuição vastíssima. Não há muitas espécies de aves que tenham assim uma distribuição tão vasta pelo planeta. Há uns anos chegou a ser proposta a separação das populações australianas, que são uma subespécie distinta, que é a Pandionalietes cristatus, em espécie. E até houve algumas autoridades que chegaram a classificá-la como Pandion cristatus. Mas, entretanto, essa alteração foi revertida e
Não, foi revertida? Não, espera aí, isso depende das autoridades. Eu acho que agora o IOC já não considera, mas agora fui confirmar aqui na. Não, estou a dizer bem, peço desculpa. Ela tem 4 subespécies, assim é que é. Ela atualmente tem 4 subespécies, mas o próprio o Clements, que é onde está o eBird, só considera uma espécie. Estou a dizer bem, não considera o Pandion cristales. Há 4 subespécies, porque é a Pandion alietus alietus, que é a nossa, e que ocorre na Ásia também, e nas Ilhas Canárias e em Cabo Verde. Depois há a americana, que é a Pandion alietus carolinensis. Depois ainda há a Ridgway, que é a que ocorre no Caribe, nas ilhas portanto, nas Índias Ocidentais, e depois a tal australiana, que é a Pandionalietes cristatus, que essa sim ocorre na Austrália e no sudoeste do Pacífico, Nova Caledónia, ilhas da Indonésia e nessa região. E esta é que chegou a ser separada como espécie, mas atualmente não é reconhecida, e então a Pandionalietus, que é a única águia pesqueira, é o único membro da família Pandionidae. Portanto, esta rapina está numa família diferente de todas as outras rapinas diurnas, com exceção dos falcões, que também estão numa família à parte. Portanto, tirando os falcões e as caracaras, e penso que os urubus americanos, que são a Catartidae, todas as outras rapinas diurnas estão na família Accipitridae, mas a águia pesqueira não. A águia pesqueira tem a sua própria família, que é a família Pandionidae. Estas espécies são essencialmente migradoras, mas há sítios onde elas até são um pouco mais residentes. As nossas aqui são todas migradoras. Já tivemos a ver que há ali um ou outro caso de indivíduos que nidificam cá. Os que nidificam cá também migram? Pois, essa é uma questão que eu até hoje não tenho bem a resposta. Aliás, eu sei que quando foi feito o projeto de reintrodução em Alqueva, em que foram libertados aqueles indivíduos, eu na altura procurei também saber se estavam ou não a equipar esses juvenis com transmissores de GPS para poder seguir as rotas. Pelo que eu percebi, não chegaram a marcar, talvez por não terem orçamento para isso, penso que seria o motivo. Obviamente que teria sido muito interessante se essas aves tivessem sido marcadas, porque a maioria delas desapareceu de lá e não voltaram a ser vistas, portanto era para sabermos se ficavam pela Península ou se iam para a África e depois iam para a Inglaterra. Acho que houve um caso de uma que apareceu em Inglaterra, se a memória não me falha. Estou agora a citar de memória. Mas acho que nestes projetos é útil, obviamente, marcar as aves com GPS para se saber. Portanto, eu não sei exatamente para onde é que vão as que nidificam cá. Agora, as populações eurasiáticas são essencialmente migradoras, portanto, projetos de reintrodução à parte, elas nidificam no norte da Europa e na Ásia, migram para o sul da Ásia e para a África subsaariana, a maioria. As populações americanas migram para a América do Sul, mas aparentemente há ali algumas no Caribe e na Flórida e na Baixa Califórnia, que é no México, que estarão por lá o ano todo. As populações, isto estou a ver no mapa do Birds of the World, no Japão, na Indonésia, na Austrália, aparentemente também uma parte da população, pelo menos, não deverá migrar. Portanto, há aqui diferentes estatutos migratórios consoante as regiões. As de Cabo Verde eu acho que também estão lá o ano todo, as das Canárias também. Portanto, às vezes as populações insulares aguentam-se por lá o ano todo. As populações continentais fazem migrações de maior distância. É aquilo que Aqui, acho que podemos normalmente, uma dizer. das motivações para a migração é a disponibilidade de alimento, não é? Claro, Eh, claro. Aliás, Imagino. esse normalmente é o motivo número um para as aves migrarem. E nota que estas águias, no caso da Europa, por exemplo, elas nidificam no norte da Europa, muitas vezes em zonas de floresta, porque elas constroem até os ninhos em cima de grandes árvores, e depois alimentam-se de peixes que capturam nos lagos ou eventualmente nos rios. Estamos a falar de países como a Suécia ou a Finlândia, por exemplo. Ora, nesses países, durante o inverno, as temperaturas ficam muito baixas e os lagos ficam quase todos congelados. E obviamente que não é possível andar à pesca em lagos congelados e, portanto, elas migram para sul e é assim que nós recebemos no inverno muitas águias pesqueiras
vindas desses países do norte da Europa que vêm cá para se alimentarem, porque aqui conseguem encontrar alimento. Mas é preciso referir que, embora nós olhemos para a águia pesqueira como invernante, acontece aquilo que eu já referi muito para algumas limícolas, é que nós recebemos muitas aves que estão em passagem. Portanto, muitas das águias pesqueiras que nós vemos cá em agosto ou setembro não são invernantes a chegar, são aves que estão em passagem a caminho da África. E a África elas vão invernar em diversos países, mas um dos principais destinos conhecidos é o Senegal. O Senegal, que tem várias zonas úmidas costeiras, Senegal e países vizinhos, né? Gâmbia, Guiné-Bissau, etc. E depois outros países da África também. Portanto, elas vão para a África, onde conseguem encontrar alimento para passar o inverno. É claro que algumas ficam por cá, não todas. Sabemos que recebemos no inverno aves vindas da Suécia, da Alemanha, Inglaterra, França e creio que de vez em quando Polónia. Mas, como eu disse, as que passam em agosto ou setembro e depois novamente em março, abril, são aves que estão em trânsito para a África ou de África para o norte da Europa. Eh, Portanto, esta espécie, obviamente, alimenta-se de peixe, faz aqueles voos impressionantes de garras para a frente para agarrar os peixes. Há de ter ali, com certeza, também algumas adaptações fisiológicas para aguentar aquele impacto com a água, não é? Porque aquilo deve ser qualquer coisa de espetacular. Garras para a frente. O que é engraçado é, não sei se já reparaste, quase todas as fotografias em que aparecem águias pesqueiras com peixes nas garras, o peixe está alinhado com a ave virado para a frente. É verdade. E sabes que a espécie tem várias adaptações, de facto. Acho que até tem aquelas válvulas nas narinas que nós já falámos para outras espécies, Sim, 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 neste sim. caso para impedir a entrada de água, quando ela faz aqueles mergulhos, porque ela entra mesmo debaixo de água. Certo, Entre as certo. adaptações mais curiosas que ela tem, essas adaptações estão nas patas. Uma delas é que o dedo externo ele pode girar e ficar virado para trás, à moda dos pica-paus. Portanto, ela consegue girar o dedo externo e ficar com dois para a frente e dois para trás. Para quê? Para conseguir agarrar melhor o peixe, né? Porque só com três dedos para a frente e um para trás era difícil. E depois, por cima disso, ainda há outra adaptação engraçada. Sabes aquela parte inferior das patas das asas, né? Portanto, quando elas que está Sim. a parte inferior dos dedos, mas antes de chegar à unha, elas têm uns espinhos, uns pequenos espinhos. Portanto, essa parte, em vez de ser mais lisa como noutras aves, é ligeiramente espinhosa. Porquê? Porque esses espinhos vão ajudar a segurar o peixe quando ela está a transportar, porque o peixe, como sabes, é É escorregadio. escorregadio, não é? Claro. Exatamente. E, portanto, estes espinhos vão ajudar a segurar bem o peixe para ele não escorregar quando ela está a transportá-lo. Portanto, estes espinhos e o facto do outro dedo ser giratório, se assim se pode dizer, é uma adaptação espetacular e é talvez um dos fatores, não será o único, mas é um dos fatores que justifica que a águia pesqueira esteja numa família distinta do resto E, das rapinas. quando levanta voo normalmente levanta peixes com um peso considerável. Portanto, Sim, é tem que uma ave ter com ali alguma uma força, sem dúvida. musculatura muito interessante também para sair diretamente da água para voo. E depois é E aquela depois, história, alinha o peixe para reduzir o arrasto no voo. Depois, talvez, possivelmente, para haver menos resistência. E depois leva o peixe vai até um sítio sossegado, normalmente em cima de um poste ou de sítio alto, onde possa comer descansada. Sabes que uma vez, há muitos anos, foi para aí há 6 anos, ou coisa que valha, estava eu em Lisboa a dar uma volta ali no Parque de Monsanto, e o Parque de Monsanto tem lá ali uma zona um bocadinho mais elevada que se chama o Alto de Monsanto, onde tem lá uns percursos pedestres e uma zona ali mais aberta. E estava eu a dar ali umas voltas à procura de uns passarinhos e de repente olho para cima e o que é que vai ali a passar? Uma águia pesqueira andava ali às voltas com um peixe nas garras. E depois deu umas voltas, depois foi-se embora. Eu pensei, olha, esta deve ter ido pescar ao Tejo, ali embaixo a Belém, agarrou um peixe e agora está à procura de um sítio para pousar para comer a sua refeição descansadamente. Aqui não a encontrou, foi para o outro lado. Mas foi assim um sítio inusitado para ver uma águia pesqueira, foi andar ali a passear no Alto de Monsanto com um peixe nas garras. Eu estava a fazer turismo. Pois, exato. Gonçalo, vamos ficar por aqui. Muito bem. Agradecemos a todos os que nos ouvem. Não sei se queres dizer alguma coisa sobre os recursos que também tens no portal Aves.
Portugal com um Sim, bocadinho de no fogo. portal Aves de Portugal já fizemos algumas apresentações acerca desta espécie, até que contaram com a participação de um elemento espanhol da Fundación Migres, a Fundación Migres que tem organizado o censo da águia pesqueira invernante em Espanha, em articulação com o censo realizado em Portugal, que é organizado, como eu disse, pelo portal Aves de Portugal. Portanto, temos trabalhado em parceria com os espanhóis para realizar o censo na Península Ibérica em simultâneo, que é para conseguirmos ter uma estimativa para a população invernante ibérica. E, portanto, há uma gravação sobre os resultados dos vários censos que está portanto, no canal YouTube do Portal Aves de Portugal. Quem quiser saber mais sobre estes censos e também sobre a população nidificante, que também temos lá uma participação da Andreia Dias, que nos falou do projeto de reintrodução em Alqueva. Portanto, temos nesse webinário muita informação interessante acerca da situação da águia pesqueira em Portugal e em Espanha. E o próximo ano de censos já está marcado? Voltaremos a fazer em 2026, o último foi em janeiro de 2024. Como estamos a fazer estes censos de 2 em 2 anos, em 2025 não há, estamos a contar fazer novamente em janeiro de 2026. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado, Zé. Até breve. Voltaremos com nova espécie.